Bom dia, Deus abençoe. Deus abençoe, bom dia. 7 chaves, 7 coração, 7 troncos. Tem que se arrepender dos seus pecados, por favor, tá? Tem que se arrepender. Deus abençoe. Bom dia, amados. Meu nome é Alfonso, sou peruano. E como todo dia, se Deus quiser, estamos pregando o Evangelho aqui, neste lugar abençoado. Já muitas pessoas na cidade estão reconhecendo a pregação. Eu vou por muitos lugares da cidade. Eu me dedico a vender panos de limpeza. Não estou fazendo propaganda do meu trabalho, mas como percorro a cidade inteira, muitas pessoas param, falam, continua pregando. Hoje mesmo encontrei um moço lá em Vila Formosa. Nos encontramos lá, continua pregando, glória a Deus. A palavra de Deus está correndo e sendo glorificada, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1. Amados, eu queria chamar na sua atenção, por favor, algo muito importante. O Brasil inteiro diz que acredita em Deus, o Deus da Bíblia. A tradição de quase todo brasileiro diz que acredita no Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo. Mas o problema hoje em dia é que a maioria dos brasileiros não conhece o verdadeiro Deus da Bíblia. Não conhece. Por que esta mensagem é tão importante? Porque minha Bíblia e tua Bíblia diz em Oséias capítulo 4, versículo 6: meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Então, se você não conhece o Deus que está aqui na Bíblia, você vai ser destruído. Não é suficiente dizer eu creio em Deus. Não é suficiente você ir na igreja. Não é suficiente você batizar. Não é suficiente deixar álcool, drogas, imoralidade. Você tem que conhecer ao verdadeiro Deus da Bíblia. O que é importante, amados? O Senhor Jesus, orando a seu Pai, antes de ir ao Calvário, à cruz, ele fala para seu Pai assim, João 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, quem enviaste. João 5:39, o Senhor Jesus fala aos religiosos do primeiro século, esquadrinhar as Escrituras, examinar as Escrituras, porque nelas vos parece que tendes a vida eterna, e elas, as Escrituras, dão testemunho de mim, diz Jesus. Se perguntar para vocês como é teu Deus, por exemplo, aqui o senhor de azul, senhor de vermelho, ao moço de camisa laranja, ao moço de capacete, ao moço de boné, ao moço do capacete, etc. Como é teu Deus? E você vai dizer, meu Deus é o Deus da Bíblia. E você vai começar a descrever um Deus que não existe na Bíblia. Um Deus que não se parece nada com o que Deus manifesta, o que Ele é, o seu caráter, o caráter de Deus. Então, o título desta mensagem hoje é o caráter do verdadeiro Deus. O caráter né? O caráter do verdadeiro Deus. Se alguma pessoa perguntar para algum de vocês e perguntar por teu caráter, talvez te conheça bem e você é iracundo, você é raivoso, você é mentiroso, você é adúltero, beberrão,
etc. E eles vão falar, essa pessoa é assim, eu conheço ele. Ele é meu vizinho, ou ele é meu amigo, ele é meu pai, ele é minha esposa, meu filho. Te conhecem? Agora você se atreveria a dizer qual é o caráter de Deus? Por exemplo, você sabia que Deus mata crianças? Quem de vocês sabe isso? Algum de vocês sabe isso? O Deus que enviou seu Filho amado Jesus Cristo, unigênito, para morrer, sofrer, ser crucificado e ressuscitado, demonstrando o seu amor e a sua justiça, Ele mata crianças. Quem sabia isso? 1 Samuel capítulo 2 diz, Deus mata e dá vida. Vou ler algo importantíssimo na Bíblia. Por isso, falando espanhol, por isso, se você tem um ídolo, um Deus falso na sua mente, você irá para o inferno, eternamente castigado na ira eterna de Deus, por não querer conhecer Deus na Bíblia. Agora, se você faz questão de dizer, eu quero conhecer Deus, eu quero conhecer Jesus Cristo, e você se esforçar e meditar na palavra de Deus, e crer em Jesus Cristo, deixar os seus pecados, se converter verdadeiramente, Deus dá a verdade para você. O Espírito da verdade te ensina. São palavras de Jesus em João 14 e João 16. O Espírito Santo ensina aquele que é de Deus. A maioria de vocês talvez está acostumado a um cristianismo brasileiro cheio de heresias, cheio de mentiras, profetadas, revelações, milagres falsos, até feitos pelo diabo. Mas a maioria de vocês, se vai ser destruído, é porque não quer conhecer o caráter de Deus. Quantos de vocês sabem que Deus está irado, com raiva do pecador todos os dias, segundo a palavra de Deus, no Salmo 7, versículo 11. Quantos de vocês sabem que Deus aborrece aquele que faz iniquidade, ou seja, que peca continuamente? Salmo capítulo 5, versículo 5. Quantos de vocês sabem que Deus destruirá ao mentiroso, ao fofoqueiro, ao adúltero, ao fornicário, ao homossexual, etc., que não deixe seu pecado? Quantos de vocês sabem? Se perguntar para vocês como é de Deus, o Deus falso que vocês creem na sua mente, que te aprenderam da falsa igreja que vocês vão, mais se parece com Papai Noel, com o gênio da lâmpada, que com o verdadeiro Deus. Deus abençoe, Aristides. Deus abençoe. O Deus da Bíblia é o único Deus verdadeiro. Tem muitos falsos deuses e a maioria está na tua mente. Um Deus, por exemplo, que para o mentiroso, Deus não se importa que você mente. Para o adúltero, não se importa com teu adultério. Para o ladrão, Deus não se importa com o roubo. Para o homossexual, Deus não se importa com pecar dessa maneira contra Deus. Para o fofoqueiro, Deus não se importa com que você seja um fofoqueiro. Para o beberrão, Deus não se importa que você seja um beberrão. E assim por diante. Mentiroso, etc. A má notícia para você, mas é uma boa notícia porque ainda está vivo, e que esse Deus que você tem na sua mente
é um ídolo falso na sua imaginação e não existe semelhante Deus falso. O único verdadeiro Deus está na Bíblia. O único Deus verdadeiro é aquele que é justo, que é digno de ser louvado, amado, obedecido, glorificado por todas as suas criaturas. E aquele que não fizer isso, Deus cobrará vingança, Deus executará sua raiva, seus juízos, porque Ele é bom em todos os seus caminhos. Vamos ler Êxodo 34, versículo 6 e 7. Um pouco do caráter de Deus. Êxodo 34, versículo 6 e versículo 7. Esta é a palavra de Deus. E o Senhor passou diante de Moisés dele e proclamou: o Senhor, Deus misericordioso e gracioso, longânimo e grande em bondade e verdade. 7. Que guarda misericórdia em milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, e que de forma alguma inocenta o culpado, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos, até a terceira e quarta geração. Viu? Deus é um Deus bondoso, misericordioso, cheio de graça, bondade, verdade. Mas teu problema é este, amigo, que Ele não vai te inocentar quando você morras em teus pecados. Quando de repente você hoje vai para a morte, um AVC, um ataque ao coração, uma bala perdida, um acidente, uma queda, e você morre hoje. Se você morre em seus pecados, o caráter de Deus diz: Ele não vai te inocentar, Ele não vai te perdoar. A você que é um adúltero, que é um fornicário, que fala palavrões, que fala mentiras, que tem todo tipo de pecados e não quer deixar seus pecados, que te deixam em inimizade contra Deus. Quem diz amém? Todos os dias falam a mesma coisa. Anápolis tem fama de ser muito religiosa, cheia de católicos, cheia de evangélicos. Realmente eu fico assombrado, chocado. Quanta é a quantidade de religiosos nesta cidade. E cada vez que prego com a Bíblia na mão, todos os cristãos somem e se envergonham da mensagem. Sabem por quê? Porque não conhecem a Deus. Porque não vão ser poupados se não se arrependem de seus pecados e creem no sangue de Cristo para o perdão e a reconciliação com Deus. Esta passagem muito importante da Bíblia mostra o caráter de Deus. Diz que Ele não vai deixar por inocente ao culpado. Quantos de vocês são culpados diante de Deus? Quantos de vocês são pecadores que ainda continuam pecando e Deus te chama culpado diante dele? Se você morrer nesse estado, Deus não vai te deixar por inocente. Terão que receber a justa retribuição pelos seus pecados, terão que padecer o justo juízo do Rei. Muitos religiosos dizem: eu leio os salmos, eu amo os salmos, eu gosto dos salmos. E a maioria não sabe que os salmos são doutrinários. Os salmos nos mostram o caráter de Deus. Por exemplo, Salmo 136, versículo 1.
Oh, dai graças ao Senhor, pois Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, em todos os versículos. Versículo 10, aquele que feriu Egito nos seus primogênitos, ou seja, aquele Deus que matou os primogênitos no Egito. E sabem o que diz? Pois a sua misericórdia é para sempre. Aquele que feriu grandes reis, pois a sua misericórdia dura para sempre. E matou reis famosos, pois a sua misericórdia é para sempre. E assim por diante. Você conhece esse Deus verdadeiro da Bíblia? Ou você tem ainda esse Deus falso na sua mente, na sua imaginação? Lembra? Todo aquele que desconhecer ao único Deus verdadeiro padecerá eternamente a morte segunda no lago que arde com fogo e enxofre. A Bíblia nos ensina tantas coisas maravilhosas de Deus. Sua misericórdia é para sempre. Seu amor é tão grande que Ele deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse Deus de amor que deu a seu Filho por vocês, para vocês seguir, obedecer Ele com suas vidas e com suas mortes. Esse é o Deus que hoje vocês rejeitam. Vocês preferem uma estátua de gesso. Vocês preferem um falso profeta que nunca te fala que você está em pecado. E se não se arrepender, você vai ser condenado. Nunca. O ídolo da falsa igreja católica é carregado em ombros. E o ídolo nunca vai virar e te dizer: você pecador, tem que se arrepender. Nunca. Alguma vez algum de vocês viu um ídolo, uma estátua de gesso, ser carregada por pecadores, bêbados até, na falsa igreja católica, e virar e dizer: para de beber, para de ser cachaceiro? Não, porque é um ídolo morto. Não fala, tem mãos, não palpa, tem pés, não anda. Salmo 115, 1 ao 4. Não é Deus. Quantos de vocês amam ir para essas igrejas falsas, dos falsos profetas, que o único que te falam é: você é abençoado, você vai ter sucesso na vida, você é um rei, você é um príncipe, você é tudo que você quer ser. Deus te ama do mesmo jeito. Você pode ser um bêbado, homossexual, idólatra, fornicário. Continua desse jeito, que Deus te ama do mesmo jeito. Esse é o falso Deus que vocês têm. Falso Deus, não existe. Esse Deus, segundo a Bíblia, não existe. É um ídolo que você criou na sua mente. Tem o Deus dos roqueiros, o Deus falso dos roqueiros, o Deus falso dos pagode, o Deus falso dos fãs de futebol, o Deus falso da música funk. Segundo eles, todos são imortais, vão viver ainda que pequem contra Deus. Não existe. Esse Deus não existe. É um invenção. É uma invenção na tua imaginação pecaminosa. Não existe esse Deus. O Deus que deu a seu Filho e comprovou que é verdadeiro, ressuscitando Jesus dos mortos, é justo. Ele vai dar a cada um de vocês de acordo com suas obras, de acordo com seus pecados, ou se arrependem e seguem a Cristo carregando suas cruzes, Ele vai te dar vida eterna, glória e imortalidade.
nos fala de Jesus. Leiam suas Bíblias. Salmo 2. Leiam suas Bíblias. Salmo 2. Fala de Jesus Cristo, até citado no livro de Atos, na pregação dos apóstolos. E diz assim, Salmos 2, 4. Aquele que se assenta no céu se rirá, o Senhor os terá em escárnio, então lhes falará na sua ira, e os aborrecerá no seu desgosto pesaroso. Diz a outra, Salmo 2, versículo 12, também falando de Jesus, diz isto: beijai o Filho, para que ele não se ire. Está falando, beijem, louvem, adorem a Jesus Cristo, Filho de Deus, para que ele não se ire contra vocês. E pereçais no caminho, porque em breve sua ira se inflamará. Abençoados são todos aqueles que põem sua confiança nele. Nestas palavras das Escrituras, a maioria de vocês podem ver que estão perdidos. Não conhecem ao Deus verdadeiro. Não têm uma ideia de quem é Deus. Vocês vivem e morrem com a esperança de ir para o céu, porque teu Deus te diz: não, pecador, não importa, não interessa, continua pecando. Quando você morrer, você vai para o céu. Esse é um falso Deus, não existe. Agora, se você cresce no verdadeiro Deus, você agora mesmo caía de joelhos, prostrado, arrependido, dizendo: Senhor, eu sou um pecador miserável, me salva, me resgata, eu quero te conhecer, eu creio no sacrifício do teu Filho por mim. Você segue a Cristo. Simples. Quantos de vocês morrerão hoje, na semana seguinte, no mês seguinte, estarão no inferno pela eternidade? Levante sua mão. O Senhor diz que vai para o inferno. Ainda pode se arrepender. Quantos mais, pelo menos um sincero, que aceita que se não muda de vida, talvez, isso que ele quer dizer, vai acabar no inferno? Quantos de vocês, levantem sua mão, e vocês estão cientes que estarão no inferno pelas suas vidas de pecado sem arrependimento? Levantem suas mãos. Você não quer levantar sua mão? Por quê? Porque se vive como se estivesse desejando o inferno para toda a eternidade. E boca suja, ou seja, fala palavrões todos os dias, é mentiroso, é fofoqueiro, não ama, não perdoa, é ruim, é adúltero, fornicário, homossexual, beberrão e não quer deixar seu pecado. Quantos de vocês são assim? Quantos de vocês são assim? E são tão ignorantes da Bíblia que dizem: não, esse cara é um doido, está falando doideiras. Ontem mesmo encontrei um moço na rua, me encontrou trabalhando na Kombi, me disse: ah, você está trabalhando? Assustado. Eu achei que você era doido. Não, estou trabalhando. Arrepende-te dos teus pecados. A maioria de vocês é tão ignorante da Bíblia, do Deus verdadeiro, que você acha que as palavras que estou falando são loucura. São palavras de amor pela tua alma. São palavras cheias do amor de Deus por pessoas que estão vindo, que estão se dirigindo ao castigo eterno.
a ser comidos por vermes eternamente, o verme que não morre, a padecer um fogo que não se apaga eternamente, a estar nas trevas de fora, a ter pranto e ranger de dentes pela eternidade. Você, se não se arrepende. E como não viria e anunciaria a vocês todos os dias, para que se arrependam dos seus pecados, amigos. Levante sua mão, quem é cachaceiro aqui? Você se arrepende de sua cachaça. Larga tua cachaça antes que tua cachaça te mate, te envie ao inferno. Para de ser cachaceiro, então. Para de ser sem vergonha, então. Quem mais aqui é um beberrão que fica bêbado todos os finais de semana? Levante sua mão. Você é um beberrão? Tem que se arrepender. Tem que se arrepender, então, amigo. Deus vai zombar de você. Esse é o Deus da Bíblia, que zomba dos zombadores. Carne mortal, que vai perecer em qualquer momento, tenta zombar de Deus, não poderá. Quantos de vocês aqui são adúlteros? Levantem sua mão. Por que não levanta sua mão se quando você fica no bar, proclama seus adultérios com seus amigos de adultério? Isso que vocês fazem, né? Quando suas esposas não ouvem, vocês estão proclamando: eu adulterei com tal, eu adulterei com tal. Levante sua mão, adúltero. Tem vergonha aqui? Claro que uma vergonha. Uma afronta a Deus e a toda a tua família. É uma maldade incrível. Adúlteros e adúlteras, inimigos de Deus. Quantos de vocês aqui são fornicários? Não estão casados e estão amaciados quando Deus diz que Ele abomina isso, que os fornicários estarão no inferno. Quem de vocês mente todos os dias da sua vida? É um mentiroso. Levante sua mão, os mentirosos. Que vergonha ser um mentiroso. Que vergonha ser um beberrão. Ficar tonto. Se sabe a palavra em português para um beberrão? Fica tonto. O que é ser um tonto? Nécio, insensato, não é? Eu não é? Eu não é? Ser um beberrão é ser tonto, nécio. Porque quer apagar a realidade da sua vida com bebida. Eu não sou melhor do que você. Deus me tirou de uma vida de bebedice. Eu era dono de bar, eu vendia cerveja, rum, whisky, etc. Mas Deus me libertou para te avisar que essa vida de bebedice é uma tolice, é uma covardia. Levantem sua mão de novo. Quem é beberrão aqui? Quem fica bêbado? Já me falou aqui um homem que não tem vergonha, outro também que não tem vergonha. Quem mais? Amados, todos vocês têm um falso Deus e estão acostumados a que os falsos profetas digam: oh, você é um beberrão, seja bem-vindo à igreja. Você é homossexual, adúltero, seja bem-vindo à igreja. Oh, seja bem-vindo. Deus te aceita desse jeito, não importa. Não, está errado, amados. Deus é um Deus santo. Deus é um Deus justo. Ele vai se vingar de todos os pecadores que não conhecem o verdadeiro Deus. E tem o castigo, amigo, o fogo eterno, a ira de Deus, de um Deus justo, que não queres conhecer, porque é muito confortável para você dizer: eu creio no meu falso Deus e vou continuar no pecado. Esse Deus não existe. Você pode ir na macumba, lá sim vão te aceitar. Você pode ir no candomblé, lá sim vão te aceitar. Você pode ir na falsa igreja universal, mundial, falsa igreja católica, e lá vão te aceitar. Porque esses
pregadores falsos pregam uma falsa verdade, um falso Deus. Así que, amigos, quantos de vocês querem conhecer ao verdadeiro Deus? Ao Deus da liberdade, ao Deus de poder, ao Deus de amor, de justiça, de juízo, de misericórdia, ao Deus da vida eterna. Quantos de vocês querem conhecer esse verdadeiro Deus e a seu Filho Jesus Cristo, o verdadeiro Salvador do mundo? Muitas pessoas dizem: oh, eu amo a Jesus, eu creio em Jesus, eu vou na igreja. E eu pergunto para eles, talvez para vocês seja essa pergunta, é para vocês. Mateus 1:21. Mateus 1:21. O anjo falou para José: e chamará seu nome Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Quais pecados Deus te salvou? Você continua com o coração ruim? Você continua sem perdoar? Você continua raivoso, fofoqueira? Você continua pilantragem? Você continua falando palavrões, cobiçando, adulterando até com os olhos? Vocês foram salvos de quê? Todos os que dizem ser cristãos foram salvos de quê? Você continua amando teu dinheiro como quando diz que estava no mundo? Agora você está na igreja e você diz: eu sou cristão, vou para o céu, mas continua amando o dinheiro, continua amando o mundo. Não tem nada de Deus. Quantos de vocês creem que o verdadeiro Deus da Bíblia vai te enviar ao inferno pelos teus pecados se não se arrepender? Esse é o Deus justo da Bíblia. A falsa igreja católica tem seus santos, imagens, ídolos que não podem fazer nada, não podem pregar o evangelho, nem repreender teus pecados. A falsa igreja católica. Mas a falsa igreja evangélica e muitas denominações que se dizem ser cristãs, falsa igreja adventista, falsa igreja dos mormons, falsa igreja dos falsos testemunhas de Jeová, são falsos. Nunca vão te falar: amigo, amiga, você está em pecado. Se não se arrepender, vai perecer igualmente. Palavras de Jesus, Lucas 13, versículo 3. Os digo não antes, se não vos arrependeis, igualmente perecereis. Teu Deus, tu pensas, amado e amada, infelizmente ignorante de Deus, Deus me ama tanto, Ele é meu Pai, que Ele não me pode enviar para o inferno. Ele é tão amoroso que Ele não vai me enviar para o inferno, ainda que esteja em pecado e rebelião e viva como o diabo ou como o mundo. Ou seja um religioso que vou na igreja todos os dias, mas não tenho a Cristo em meu coração. Esse Deus não existe. O Deus da Bíblia tem um nome, vários: Jeová Tsidkenu, Jeová nossa justiça, que quer dizer Jeová Naka, o Senhor que fere, Jeová Rapá, Deus que cura, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, El Gibor, Deus forte, El Elyon, Deus Altíssimo, El Eshokla, Deus fogo consumidor. Quem conhece esse Deus? El Eshokla, Deus El Eshokla, Deus fogo consumidor. El Cana, Deus ciumento. El Roi,
Deus que vê tudo que você faz. Jeová Rohi, Deus nosso bom pastor, etc. Israel, Deus de Israel. Seu nome é precioso. E em suma, de todo seu nome é Jesus. E Jesus vai ser teu juiz. Como preguei segunda-feira aqui. Quem esteve aqui sabe isso. Jesus é teu juiz. E todos vocês que não temem a Deus, que não querem se arrepender, que somente querem igreja, 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 cantar, 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 fazer de tudo menos querer conhecer a Deus na Bíblia. Deus diz, segundo Oséias 4:6, o povo é destruído porque não teve conhecimento. A mãe já almoçou? Eu queria pagar o almoço para vocês aqui. Depois falamos, porque ele está filmando. Obrigado. Deus é um. Não tem mais deuses. O único Deus verdadeiro está na Bíblia. Todos os outros deuses são falsos. O Deus falso da Igreja Católica, o Deus falso da maioria das igrejas evangélicas, o Deus falso dos falsos testemunhos de Jeová, o Deus falso da falsa igreja adventista, o Deus falso dos mormons, e assim por diante, o Deus falso do universal, da mundial, da todo tipo de abominações. Quem pode dizer amém? Todos os dias busco uma irmã em Cristo, que conheçam-se a Deus, que temam a Deus, que possam dizer a verdade. Estou cansado dessa abominação de mentira da igreja que eu vou. Não quero mais. Eu quero conhecer Jesus. Porque Ele morreu por mim, não a religião. Ele me amou, não a religião. Jesus Cristo sofreu e morreu por vocês e por mim, não a religião. Jesus Cristo vai ser teu juiz. Portanto, fornicários, deixem a fornicação. Portanto, beberrões, deixem a bebida. Portanto, adúlteros, deixem o adultério. Portanto, fofoqueiros, deixem a fofoca. Portanto, religiosos, deixem a religiosidade. Portanto, todos aqueles que estão tendo sexo antes ou fora do casamento, deixem o pecado. Portanto, todos aqueles que são homossexuais, deixem o homossexualismo. Agora quero fazer uma pausa. Muitas pessoas zombam dos homossexuais. E sabe quem zomba deles? Aqueles que são adúlteros, fornicários, beberrões, são a mesma coisa. Beberrão, adúltero, fornicário, religioso, hipócrita, homossexual, do mesmo jeito, se não se arrependerem, irão para o inferno. Ou seja, ninguém é melhor que ninguém no pecado. Agora, se você tiver Cristo, se você se arrependeu, se você nasceu de novo pela obra milagrosa do Espírito de Deus, quando ouviu o Evangelho do poder de Deus, quando Deus te disse no teu coração que você está perdido, que você é um pecador, que você está indo para o inferno, e aí você clamou, confessou seus pecados, abandonou seus pecados, e creu de todo o coração no sacrifício do Filho de Deus, e glorificou a Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu Rei. Tu és meu Rei agora. Salvo pela graça, por meio da fé. Continuo alertando seus ouvidos com urgência. O caráter do verdadeiro Deus. O caráter do verdadeiro Deus. Você conhece o caráter do verdadeiro Deus? Quantos de vocês vão em igrejas diversas?
e não sabem nada de Deus. O único que vocês sabem é ir lá escutar revelações absurdas, profetadas absurdas, e te mentindo, falando de um Deus que não existe. Quantos de vocês são verdadeiramente seguidores, filhos do verdadeiro Deus? O Brasil, supostamente, tem 60 milhões de cristãos, ou mais, parece, não sei. Onde estão? Tenho pregado em diversas cidades, Belo Horizonte, São Paulo, agora aqui em Goiás, diversos países, Peru, Equador, Argentina, Venezuela, Estados Unidos. E que eu encontro é que a maioria das pessoas que dizem ser cristãos não conhecem o Deus verdadeiro. Tem uma invenção no seu coração, na sua mente. Um Deus que não existe. Um Deus que não vai te julgar. Um Deus que você pode fazer de tudo e está tudo tranquilo. Um Deus que você pode seguir com sua vida de qualquer jeito, indo para a igreja domingo e quarta, e somente isso. Não. Esse Deus não existe. O Deus da Bíblia, Ele te fala, carrega a tua cruz. Quantos de vocês fazem isso todos os dias? Quantos de vocês são caluniados, insultados, aborrecidos por Cristo? Nesta linha, muitos me aborrecem. Sinceramente. Nesta fila, muitos me aborrecem. Vai para o seu país, peruano, o que você está fazendo aqui? Muitos querem eu sumir da existência. Mas eu amo todos vocês. Eu sei, vocês que me odeiam, mas eu amo vocês, porque Cristo ama seus inimigos. E eu amo todos vocês. O caráter de Deus, amados, também é que ainda que vocês sejam rebeldes, pecadores contra a lei de Deus, Deus ama vocês e quer salvar vocês. E envia até um peruano aqui para pregar a verdade, porque os brasileiros não querem pregar a verdade. Pelo menos aqui em Anápolis. Como se chama teu Deus? Pode pensar agora mesmo qual é o caráter do teu Deus? Muitos de vocês têm um Deus que acompanha você, um Deus falso, obviamente, que acompanha você a salvar, que acompanha vocês a fornicação, que acompanha vocês essa falsa igreja da prosperidade falsa como falso profeta. Muitos de vocês têm um Deus falso que acompanha vocês a pecar, que está com você quando você fala palavrões, quando você peca sem nenhuma importância. Esse falso Deus está do teu lado, mas esse falso Deus não existe. De uma vez por todas, saiba, esse falso Deus não existe. Esse falso Deus não tem poder para te julgar, nem para te salvar, nem para fazer nada. Esse falso Deus perece com tua esperança. E a única esperança é Jesus Cristo. O único Deus verdadeiro. O único que deu sua demonstração para todas as gerações. Que Ele viveu, Ele fez milagres, Ele fez o que nenhum homem fez na história da humanidade. E Ele foi para uma cruz, derramou todo o seu sangue
para salvar vocês e eu. E ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e vai voltar para te julgar. Quantos de vocês amam esse Deus? Quantos de vocês amam esse Deus verdadeiro? A maioria de vocês faz questão que não ouve, mas vocês ouvem. Vocês ouvem. E a obra do Espírito Santo de Deus é te convencer do teu pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus. É a obra do Espírito de Deus. Eu sou um simples porta-voz, mensageiro, pregador da palavra de Deus, que é poderosa para te ferir e curar e salvar. Um simples mensageiro. A maioria de vocês que clamam o nome de Deus pelas manhãs, oh Deus me ajuda no meu trabalho, Deus te peço, obrigado por tudo, pum, sai para trabalhar. E peca todo dia. E dizem, tudo bem, eu já orei de manhã, cumpri com Deus. Não. A tua oração é uma abominação diante de Deus. Provérbios 28, 9. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominação. E te ensinaram. Não importa, ora 2 minutinhos, agradece, sai. Não precisa fazer nada durante o dia. Esse Deus não existe, amado. Deus é justo, Deus é santo. Deus não tem comunhão com beberrões. Deus não tem comunhão com aqueles que falam palavrões e têm boca suja. Deus não tem comunhão nenhuma com os pecadores. Nenhuma, amados. Deus é santo, santo e santo. E teus pecados têm uma separação de você com Deus. Você não tem nenhuma comunhão com Deus. Tem pessoas pecadoras que vão a esses templos falsos, católicos, evangélicos, e dizem, oh, eu senti a presença de Deus. Não, nada de presença. Nada de presença. Deus não tem comunhão com o pecador que não deixa seu pecado. Que presença você pode ter? Se Deus é santo, 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 a ira de Deus treme a terra. Se você tivesse a presença de Deus, você estaria morto agora. Morto. Deus já teria te matado. Provérbios 28, 9, de novo, anotem. Anotem, pecadores de Anápolis. Anotem, soberbios pecadores de Anápolis, por favor. Por que digo soberbios? A Bíblia diz, Deus resiste o soberbio da graça humilde. Se vocês estivessem humildes, teriam a graça de Deus. Mas vocês resistem à verdade, a maioria de vocês. Provérbios 28, 9. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até sua oração será uma abominação. Isso é para todos vocês que saem de manhã e dizem, Senhor, me ajuda, Senhor, obrigado por este dia, amém, tchau. Não, tua oração é uma abominação, é vomitiva para Deus, a santidade de Deus. Deus não te escuta, Deus abomina a tua oração e Deus te manda arrepender. Vem como não conhecem a Deus? Vem como não conhecem o verdadeiro Deus? Vocês todos têm um Deus falso feito na sua imaginação, que diz, não, tudo bem, eu peço perdão aqui de manhã, eu faço uma oraçãozinha, e o dia inteiro eu vivo como o diabo, servindo egoístamente a minha vida. Bendito seja Deus que já orei. Não. Deus não ouve a oração de um pecador como você, que não quer se arrepender. Não ouve. Quem te mentiu? Quem te deu essa tradição abominável?
Os católicos podem orar o que quiserem nessas imagens falsas. Claro, elas se podem se ajoelhar, mas nenhuma delas tem nada para oferecer, a não ser demônios que estão neles e fazem milagres falsos. Mas a maioria dos que se dizem ser crentes não querem ouvir a lei, não querem se arrepender e continuam pedindo, como se Deus fosse o gênio da lâmpada, como se Deus fosse Papai Noel, que é obrigado a te dar tudo. Não, não vai te dar nada. Até pode te dar, mas você morrerá em seu pecado no além. Terá o inferno eterno, castigo eterno. Amados, oi, Milton, Deus abençoe. A maioria dessas igrejas falsas pregam um falso Jesus. Declara. O que você vai declarar, amado? Esses falsos pastores te ensinam a declarar que você, que é um pecador que não se arrepende, vai declarar. Porque não dizem mais bem, declara teu pecado, confessa teu pecado, deixa teu pecado e entrega-te a Cristo de todo o coração? Eles te ensinam assim, declara a tua bênção. Declara a tua bênção. Declara que você é próspero. Declara que você vai dar sucesso. Declara tudo bem. Doutrina de demônios, espíritos enganadores. Como eu disse, porque melhor não vocês declaram seus pecados a Deus? E Deus vai perdoar se você for com um coração contrito e humilhado, quebrantado diante de Deus, reconhecendo seu pecado e a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Espero que todos vocês se arrependam de ter deuses falsos, de ter imagens nas suas mentes de deuses que não existem, imaginações de corações perversos, pecaminosos, que querem ter um Deus à sua imagem, de acordo à sua semelhança. E tem um beberrão aqui, teu falso Deus te acompanha a beber. Se tem um adúltero aqui, teu falso Deus te acompanha a adulterar. Se tem um homossexual aqui, teu falso Deus te acompanha no teu homossexualismo. Se tem um hipócrita aqui, teu falso Deus te acompanha na tua hipocrisia, etc. Esses deuses não existem. Não existem. Só o único Deus verdadeiro existe. E a Ele você vai ter que confessar, se prostrar, se humilhar. E quando Ele vir, ninguém de vocês vai ser livres. Alguns têm o Deus do boxe, como o rapaz aí que está boxeando, aí, fazendo luta. Não, Deus não luta. Deus, quando quer matar alguém, mata mesmo. Quando quer humilhar alguém, humilha mesmo. Deus não tem concorrente. Amados, conheçam o verdadeiro Deus da Bíblia. O único Deus verdadeiro das Escrituras exige tudo. Se não tem tudo, você perecerá eternamente. Ele é o único Deus verdadeiro. E a Ele todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Ele é o Senhor do céu, da terra, debaixo da terra. Seu nome é Jesus Cristo, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus glorioso. Deus abençoe vocês. Passar dando uns panfletinhos para todos vocês. Amém.